Bom dia, paz seja com todos. A reflexão de hoje se encontra em Efésios 1:4, que diz assim: Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele, né? Aqui a escritura a Efésios nos dá essa direção, né? Nos dá essa orientação que antes do mundo ser criado, né? Deus já nos amou e nos escolheu, né? Nos escolheu para que em Cristo Jesus não tivéssemos mais culpa, né? Não tivéssemos mais esse peso do pecado, né? Sobre nós, né? Não que a gente não iria pecar ou irá pecar, né? Enquanto vivermos nessa matéria humana, a gente está propício a isso, né? A gente é falho, a gente somos pecadores, mas através da morte de Cristo, por mim e por cada um de vocês, a gente tem o pecado, entre aspas, assim, perdoado, né? A gente acaba pecando, mas não é aquele pecado que a gente planeja, né? É chamado o pecado acidental, né? É um pecado que acontece sem a gente estar planejando. Esse é o pecado que nos remide diante de Deus, né? Que se a gente pecar e não se arrepender, se a gente pecar e não se sentir cobrado, não querer mudar, não vai adiantar de nada, né? O pecado, quando ele é válido, entre aspas, é quando a gente peca ali e acaba sentindo uma cobrança e tenta mudar, né? Igual eu falei, enquanto a gente viver nessa matéria humana, a gente tem propício a isso. Mas através do nome de Jesus, e o Espírito Santo, ele nos dá o discernimento, né? Nos dá direção desse caminho que a gente muitas das vezes escolhe, está indo para o caminho errado. Esse caminho é torturoso, esse caminho é pecaminoso, então desvia, né? Desvia para o outro lado, desvia desse caminho, né? Então, mas para isso acontecer, temos que entender que foi por conta de Jesus. Não foi por conta de mim, não foi por conta de pastores, não foi por conta de líderes, não foi por conta de ninguém, a não ser por conta de Jesus. Aqui Efésios mesmo nos dá essa direção, né? Que por meio de Jesus a gente se torne santo, né? A gente se torne uma pessoa melhor, um cristão melhor, um servo melhor, um filho melhor, um esposo, uma esposa melhor, né? Mas isso é através de Jesus, não é através de outras pessoas, é através do relacionamento que temos com Jesus. E Ele nos escolheu, né? O mundo pode falar que eu não presto, que eu não consigo, que eu sou fraco, mas se Deus ele me escolheu cada um de você, ele entende. Por mais que a gente seja fraco nessa natureza humana, ele nos dá discernimento, ele nos dá poder através do Espírito Santo para vencer essas diversidades, para vencer essas lutas que o mundo ele tem aí para nós. Entendendo que também as mesmas adversidades que as pessoas que não conhecem a Cristo sofrem, eu como cristão, você como cristão também sofre. A diferença é que eu e vocês temos Cristo, né? Que nos dá o discernimento que o mundo pode estar caindo na nossa cabeça, mas a gente ali está tranquilo, a gente está ali em paz, porque sabemos que a nossa força, o nosso refúgio vem do Senhor, diferente daquelas pessoas que ainda não conhecem. E qual é o meu papel e o papel de vocês, né? Mostrar isso para as pessoas, mostrar esse Jesus que transformou a minha vida, que transformou a vida de cada um de vocês, que pode transformar a vida dessas pessoas, que Jesus morreu por elas, que Jesus escolheu elas também, mas é isso, elas têm que aceitar, elas têm que entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E Deus ele precisa, assim, entre aspas, né, de mim, precisa de vocês, porque ele poderia muito bem fazer que as pedras clamassem, mas esse papel é meu, esse papel é cada um de vocês.
Então que a gente venha demonstrar, né? E mostrar para as pessoas que da mesma forma que Jesus me escolheu, escolheu cada uma delas. Deus abençoe, tenha uma ótima semana.